Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 21 de novembro de 2022, agora 8 horas e 52 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nossa abertura de mercado aqui no Notícias Agrícolas está no ar. Estamos ao vivo por todas as nossas redes sociais, YouTube, Facebook e também pelo Instagram e, claro, pelo noticiasagricolas.com.br, tudo para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, certo? Olha só, a gente já vai começar aqui o nosso dia com alguns recadinhos, né? Então, temos aí o apoio da Cochupé, claro, sempre para que é a cooperativa maior de cafeicultores do planeta. Então, a Cochupé sempre conosco, em apoio aqui ao Bom Dia Agronegócio, sempre com a gente, na verdade, desde o começo do site, né? Então, sempre tivemos aí o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo. Mais do que isso, temos Letícia Guimarães também nos apoiando pela redação do Notícias Agrícolas, colhendo ali as suas dúvidas, as suas perguntas, críticas e sugestões. E já te adianto que tem visita nessa segunda-feira. Não será a Thaís Albuquerque, líder do time do IBARN, como está aqui toda segunda-feira, mas hoje quem vai estar conosco é Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, porque nós vamos falar sobre o andamento da safra brasileira de soja, tá? Tem gerado ali alguma preocupação, algumas divergências de informação, principalmente a gente vai falar sobre isso também, questão climática, andamento do plantio, andamento dos negócios. Então já Matheus estará conosco para a gente trazer essas informações sobre a safra brasileira de soja, fechado? Então vá mandando as suas perguntas, as suas dúvidas, críticas e sugestões, que a gente quer muito te ouvir, tá bem? Agora, 8 horas e 54 minutos pelo horário oficial de Brasília. A primeira coisa que eu quero tratar com vocês, antes inclusive da gente fazer a nossa rodada de preços, é a questão da manifestação dos caminhoneiros. Naturalmente, e de acordo com os números e com os dados levantados pela Polícia Rodoviária Federal, tá? De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, nós temos 22 interdições, ou seja, pontos onde o fluxo está parcialmente interrompido, e 10 pontos de bloqueio, onde o fluxo está completamente, totalmente interrompido. E desde o dia 30 de outubro, quando essas manifestações começaram, não só pelos motoristas de caminhão, por todos os setores ali da sociedade civil, nós já tivemos pela Polícia Rodoviária Federal 1.222 manifestações desfeitas. O que isso quer dizer? Que eram pontos ali onde as situações estavam mais comprometidas, né? O fluxo estava ali sendo realmente muito comprometido, e aí 1.222 pontos de manifestações que foram desfeitos. Em Mato Grosso, nós temos pontos de bloqueio ou interdição em Sorriso, Lucas do Rio Verde, Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Julho, Nova Mutum e Água Boa, tá? Então, esses são os pontos no estado de Mato Grosso. A entrada do Porto de Paranaguá, aqui no estado do Paraná, também tinha pontos de interdição ou bloqueio, e a gente tem outros pontos também em outras partes do Brasil. Mas a concentração mais forte, ela está acontecendo de paralisações de caminhoneiros, ela está acontecendo mais efetivamente no estado de Mato Grosso, tá? Então a gente vai continuar aqui monitorando, estamos entrando em contato com as pessoas que lá estão, porque nós sabemos que esse é um movimento que não tem uma liderança única, né? Ela é um movimento quase que espontâneo. Então, isso vem acontecendo desde o dia 16 de novembro. Essas manifestações todas, elas vêm acontecendo desde o último dia 30 de outubro de 2022, quando nós tivemos o resultado das urnas sendo divulgado, trazendo como eleito Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil, a partir de 1º de 2023. As pessoas foram para as ruas, não aceitando o resultado das urnas, mas mais do que isso, pedindo informações e respostas, principalmente ao Poder Judiciário, pelo relatório das Forças Armadas, que não descartou a possibilidade de uma fraude nas eleições. Inclusive, tivemos não só o relatório, mas na sequência da repercussão desse relatório pela grande mídia, dizendo que o relatório das Forças Armadas não apontou fraude. Pelo contrário, na sequência, no dia seguinte, as Forças Armadas emitiram uma nota dizendo que o relatório apontava sim algumas inconsistências no processo eleitoral
e exigia que aquilo fosse apurado com urgência. Nós não temos até esse momento um posicionamento do Poder Judiciário. O Supremo Tribunal Federal apenas respondeu pelo Alexandre de Moraes, presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, que as eleições já terminaram, né? O processo já acabou. E quando foi questionado sobre isso, o ministro Luiz Roberto Barroso, em Nova York, nos Estados Unidos, num evento onde foi tratar sobre a democracia, ele respondeu a um brasileiro que o perguntou: ministro Barroso, e a resposta ao relatório das Forças Armadas, o que vai acontecer? A lisura do processo eleitoral foi comprometida, não foi atestada por este relatório, o código-fonte foi comprometido, nós temos aí várias situações. Ele diz somente, né, a única resposta que o brasileiro recebe lá em Nova York pelo ministro Barroso, do STF, da Suprema Corte desse país, é: perdeu, mané, não amola. Fecha aspas para o ministro Barroso. Então é por isso que esses caminhoneiros estão se manifestando, é por isso que as pessoas estão na frente dos quartéis em diversas partes do Brasil, pedindo respostas às instituições constituídas. Então é por isso que isso está acontecendo. Claro que isso vai prejudicar naturalmente o fluxo de cargas. A gente tem ali uma certa trava nos negócios, porque há realmente um temor de se carregar feijão, soja, milho, o que quer que seja, e ficar parado nas rodovias. Esses produtos têm alto grau de perecibilidade, isso vai fazer com que haja mais prejuízo do que resposta. Então há uma consciência entre esses manifestantes, né? E mais do que isso, voltamos a dizer, aquilo que não compromete o direito de ir e vir dos cidadãos brasileiros continuam sendo manifestações democráticas e garantidas pela Constituição. Manifestar-se é um direito constitucional e é isso que os caminhoneiros estão fazendo. Naturalmente, o bloqueio das rodovias já foi pedido na outra ocasião disso tendo acontecido pelo presidente Jair Bolsonaro, que não continuasse. Ele pediu a desobstrução das vias, porque realmente ele entende que isso sim é um ato antidemocrático por comprometer o ir e vir dos cidadãos, né? O presidente Jair Bolsonaro, alguns dias depois do resultado das eleições, ele veio a público, se pronunciou e trouxe esse pedido aos manifestantes. Continuem as manifestações que sejam democráticas, não, palavras do presidente Jair Bolsonaro, tá? Não usem os mesmos métodos da esquerda, vamos tratar as coisas dentro das 4 linhas da Constituição, que é um termo muito utilizado pelo Bolsonaro desde sempre, né? Ele sempre se posiciona usando essa expressão. E ele veio trazendo essa situação. Para a gente entender um pouco mais do que aconteceu e realmente a força dessas manifestações, nós fomos ouvir na última quarta-feira o professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, no podcast Conversa de Cerca. Então nós ficamos ali 1 hora conversando com o professor Paulo Moura para entender de fato que momento é esse, né? Quanto é legítimo o povo nas ruas, esses milhares de brasileiros que estão nas ruas, acampados há semanas, na frente dos quartéis, em diversos pontos do país, pedindo respostas. Essas respostas nunca chegam. Então há sim um desconforto dessas pessoas que querem somente respostas. Essas respostas não chegam, as manifestações vão se intensificando e é isso que a gente tem visto. Então, a gente tem toda essa situação, a gente já, inclusive, recebeu algumas informações aqui de pessoas que estão nas manifestações, conversando com o João Batista Olive, né? E, de fato, em Mato Grosso a coisa está realmente fervendo, é muito sério, e ele fala, mais uma vez, dessa necessidade de o povo ser ouvido, né? Essas manifestações pedem essa atenção das instituições constituídas, como eu falei. Então, é muito sério, né? Vamos acompanhar a movimentação disso tudo, a movimentação nos portos e o impacto disso sobre os negócios. Os negócios começam a semana já um tanto travados e a gente vai ter atenção a tudo isso. Vamos continuar acompanhando. Volto a dizer, só para fecharmos e arredondarmos esse comentário. Estamos com muita atenção ao Mato Grosso, onde a concentração de veículos ali parados, de concentração de caminhões é maior para essas manifestações neste início de semana, neste 21 de novembro de 2022, quase
um mês já depois do resultado das eleições presidenciais, segundo turno, em 30 de outubro. 9 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Agora sim vamos fazer a nossa rodada de preço para a gente poder trazer o Matheus Pereira para essa conversa, diretor da Pátria Agronegócio, para a gente começar a semana. Bolsa de Chicago para início de conversa. Temos baixas para soja, milho e trigo. Quem lidera essas perdas é o trigo. A soja vale 14 dólares e 22 centos por bushel agora, com 0,3% de queda no contrato de janeiro. Milho, 6 dólares e 62, cai 0,6% agora. E o trigo, 1,5% de queda para 7 dólares e 90 centos por bushel. Então segue a trajetória de baixa do trigo e já operando abaixo dos 8 dólares por bushel, tá? Então já voltamos no trigo a níveis pré-guerra de preços, tá certo? Bolsa de Chicago ainda, nós temos para o farelo de soja, queda de 0,4% para 404 dólares mais 50 centos por tonelada curta, e o óleo de soja caindo 0,2% para 70 centos mais 50 por libra-peso. Na Bolsa de Nova York, nós temos recuperação ou tentativa de recuperação para os futuros do café arábica. Então, temos aí 1,2% de alta no café para 1 dólar e 57 mais 5 por libra-peso. Já no finalzinho, ao finalzinho não, mas depois do Matheus, né, a gente vai trazer esse detalhamento do mercado do café, tá bem? O açúcar caindo, 0,8% de queda para 19 cents mais 88 por libra-peso. O algodão, 81 cents mais 3 por libra, e uma baixa de 3,3%. O petróleo cai, tem 0,5% de baixa no WTI, que vale 79 dólares e 75 centos por barril, então abaixo dos 80 dólares. No Brent, a perda neste momento, tão logo a internet nos permita, né? Eu sempre trago essa colocaçãozinha, porque vocês devem pensar, a Carlinha tá ali divagando, né? Pensando, não. Então, o Brent também cai 0,5% na manhã dessa segunda-feira para 87 dólares e 17 centos por barril, abaixo dos 90. O gás natural no mercado futuro norte-americano tem uma pequena alta de 0,05%. O ouro, a prata e o cobre caem. O ouro perde 0,8%, a prata 1,7% de queda, o cobre 1% de baixa. Na contramão disso tudo, naturalmente, nós temos uma alta do dólar index de 0,9%, o que nos mostra que parece ser um dia de um pouco mais de aversão ao risco nesta manhã de segunda-feira, neste início de semana. Para a gente confirmar isso e principalmente entender que momento é esse para o nosso mercado e para a nossa safra de soja, está conosco na manhã desta segunda-feira Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer ter você com a gente. Bom dia, Carla. Carla Carolina, amiga Carlita, bom dia a todos que estão nos assistindo. Espero mais uma vez poder contribuir, pessoal, com algumas informações. O mercado que está muito ansioso, muito tensionado, né? A gente está sentindo uma certa tensão no mercado agora. Em qualquer momento ele se dissipa, né? Ele se estressa. Agora, para que lado que ele vai se estressar? É aí que a gente vai ter que monitorar ao longo dos próximos dias e semanas. É isso mesmo. Matheus, antes da gente. Porque eu queria trazer mais detalhes sobre a questão da safra de soja, que eu sei que vocês estão sendo muito questionados aí, nós também estamos sendo questionados aqui, mas é um dia realmente de mais aversão ao risco nesta segunda-feira, com todas essas commodities em baixa e baixas agressivas, como no caso do algodão, por exemplo, caindo 3%, enquanto o dólar index sobe 0,9%? Olha, Carla, no atual momento, né, o mercado ele amanhece essa segunda-feira aqui, né, no Ocidente, de fato, olhando toda a questão geopolítica na Europa, toda a questão macroeconômica na Ásia, aonde a gente tem aqueles mesmos fatores, né, ainda assombrando o mercado, um risco de recessão em 2023, um risco aí de intensificação do conflito Rússia-Ucrânia, que vira e mexe essa novela, mostra algum caso de amores, depois brigas, né, as coisas estão sempre divergindo em extremos, né, ou eles estão intensificando o conflito, ou estão realmente em apaziguação total. É difícil achar um intermédio nesse assunto, né? Então o mercado hoje está averso, né? Ele está espetado, ele está realmente aguardando confirmações do que já tem hoje em pauta já há algumas semanas, se não meses, né? Há quanto tempo a gente não está falando de geopolítica na Europa? Há quanto tempo a gente não está falando de macroeconomia na Ásia? E que são aí, continuam sendo as grandes assombrações do mercado, né? Que ainda estão sem respostas, cara.
mortes, né, Matheus, já há 6 meses sem registrá-las, mortes por Covid. Isso também assusta o mercado, porque pode fazer a China novamente se retrair, trazer alguns prejuízos ali para o seu consumo? Toda certeza, né? E que entraria talvez a questão da macroeconômica, né? A China que vem passando por aberturas e fechamentos dessas quarentenas, desses lockdowns que são flexibilizados, depois voltam a ser restringidos, que são realmente uma consequência daquela política zero Covid na China, né? Onde aqui no Brasil a gente já se adaptou, o Covid ele se tornou talvez um hábito, não vou dizer um hábito, né? Que talvez é uma palavra um tanto quanto exagerada, mas a gente está se adaptando, né, a conviver com a doença via vacinação, via prevenção, via controle, né? Porém, dentro da China, o governo decidiu por tomar uma política onde não serão, né, aceitos, tolerados a confirmação de novos casos, né? Aqui no Brasil os casos continuam aparecendo, porém as pessoas estão mais tolerantes, né, estão mais resistentes ao vírus, né, que foi letal durante boa parte do período ali no seu início. Então, essa política ela tem realmente sido um grande gargalo ali para a aceleração da demanda. A demanda existe, Carla. Tem que lembrar que dentro da China hoje, a cadeia pecuária de criação de suínos e aves está tendo margens lucrativas extremamente positivas, né? O pecuarista, suinocultor, ele continua com as melhores margens de engorda do leitão dos últimos 13, 14 anos. O avicultor também nas melhores margens dos últimos 4 a 6 anos. Então, de fato, o consumo do nosso produto soja, do nosso produto milho, que eventualmente também aqui no Brasil estaremos embarcando milho para virar ração de animal para a China, o nosso produto ele possui uma demanda muito agressiva, baseado na cadeia de quem o consome, que são a cadeia pecuária, na cadeia de alimentação animal. Então, partindo desse pressuposto onde a demanda está solidificada, o Brasil, mesmo com a safra saudável, né, eu vi alguns comentários aqui dizendo vamos ter safra cheia ou não vamos, é muito provável, pessoal, a não ser que exista aí no radar uma calamidade produtiva, uma catástrofe climática onde reduz agressivamente a capacidade produtiva no Brasil, a gente vai ter sim a maior safra da história colhida de soja no país, né? Porém, na mesma proporção, a gente vai ter eventualmente o maior ritmo de embarque, de exportação da soja brasileira, que tem total capacidade de ultrapassar 96, 97, se não 100 milhões de toneladas nesse próximo ciclo safra. Isso é muito importante da gente pontuar, né, Matheus, que mesmo que não a safra brasileira ela não alcance o potencial total inicialmente estimado, ainda assim a gente está falando de uma safra que deve ser maior do que a safra 21/22, e isso a classifica como uma safra recorde, e o mercado vai internalizar essa informação e vai receber essa linha, né? É uma safra recorde, temos boa oferta de soja vindo do Brasil, até porque nós tivemos um aumento de área, dados que foram divulgados pela Pátria na última sexta-feira. Exato, cara. Assim, indiscutivelmente, a gente já tem a maior área semeada de soja da história do Brasil. Então, a gente já tem um recorde de área semeada de soja no país, né? Aonde a gente já chega com 4% de crescimento em relação ao ano passado, né? Dá de tratar com mais idade, mas, ó, em questão de área, um minutinho, a gente tem um total de 43,19 milhões de hectares, é a maior safra da história semeada de soja. O destaque fica para a área no atual momento, até porque a produtividade em relação ao ano passado, estimada hoje pela Pátria, ela sofre um crescimento de 14%, mas a gente tem que lembrar que no ano passado, no Brasil, a gente sofreu, né, a maior quebra produtiva, né, em valores absolutos da soja da história do nosso país. A gente perdeu quase 20 milhões de toneladas de soja em relação à estimativa inicial ao que foi colhido, né? Então a gente teve uma quebra muito agressiva, consequência das quebras no Rio Grande do Sul, no Paraná, que ultrapassaram metade de toda a produtividade, né? O Rio Grande do Sul chegou a perder 55%, 60% de produtividade dentro do estado, né? Foi uma catástrofe produtiva sem igual para os nossos amigos gaúchos, e nesse ano a gente vê só uma estabilização. No nosso atual levantamento, a gente não prevê uma produtividade recorde para o Rio Grande do Sul, nem Paraná, que vem sofrendo no atual momento
por novos problemas climáticos, seja de excesso, alguns dias atrás no Paraná, ou como a falta das chuvas agora em solo gaúcho. Então, de fato, a atenção continua voltada para o progresso safra na América do Sul, em especial no sul do Brasil, Argentina e Paraguai. E, como você já bem disse, né, a gente pode pressupor, o mercado acaba digerindo, né, que a safra do Brasil vai ser cheia, vai ser saudável, o que auxilia muito, Carla, até para a dona de casa dentro do país, né, que vê aí, a gente se viu tomado por inflação nesses 2 últimos anos, né, consequência de um Covid, consequência de problemas climáticos, e que agora uma safra cheia de soja, né, ela tanto abastece toda a cadeia de consumo doméstico, mas também ela dá muita capacidade de exportação, acaba aliviando também preço de prateleira de produtos animais, né, proteínas animais, óleos de cozinha, enfim, a cadeia da soja, a gente pensa que é só para alimentar animal, mas os derivados da soja, eles estão no cotidiano, no dia a dia de todo cidadão do país, todo brasileiro, eu me ousaria dizer a quase todos os asiáticos, consomem algum produto que é derivado, que foi alimentado pela nossa soja. Então, é um certo alívio que a gente recebe, sim, essa superprodução que vem sendo construída no país e que pode parecer um ponto de pressão ao mercado, porém a gente tem que lembrar que se estamos crescendo a oferta, existe sim um asiático do outro lado do planeta que precisa do nosso grão a ser importado aí nesses próximos 12 a 18 meses, Carla. Exatamente. Matheus, antes da gente entender essa questão do consumo e tudo mais, a gente tem uma colocação aqui do Danilo Padovani que eu acho que é um dos focos da nossa conversa. Ele diz assim, ó, acho que não haverá colheita cheia, tá faltando chuva. E de fato, assim, são os questionamentos que a gente vem recebendo, né? Tanto do lado de cá quanto do lado daí, né? E eu queria saber o que a Pátria tá olhando quando a gente trata de modelos climáticos, de previsões. É terceiro ano de laninha, qual a intensidade desse laninha e o que essa safra ainda pode receber? Brasil, Argentina, Paraguai, claro que vamos focar um pouco mais no Brasil, mas quais são aí os prognósticos que a Pátria Agronegócios tem quando a gente olha para o campo, para o desenvolvimento das lavouras? Danilo, primeiramente, compactuando a tua visão, né, a gente não vai ter uma safra cheia, só que quando a gente olha puramente a safra passada, que a gente colheu lá 125 milhões de toneladas, que foi a maior safra da história do Brasil, a gente pode pressupor que o ano passado tivemos uma produção recorde e foi uma safra cheia. Olhando puramente o número nacional, a gente pode pressupor que sim. Só que se a gente não entende da onde foi construído aqueles 125 milhões do ano passado, de fato a gente nunca vai entender o quão danoso foi a safra do ano passado. E o mesmo acontece para esse ano. A gente fala em 148 milhões de toneladas de soja brasileira, que é muito provável que nós da Pátria tenhamos aí o menor número dentre as estimativas, né? Existem aí consultorias dizendo 155, 153, 152 milhões de toneladas, consultorias que vêm reduzindo ali a capacidade produtiva do Brasil gradativamente. Como a gente tem, né, uma dispersão muito ampla por todo o Brasil, né? A Pátria hoje tem clientes produtores rurais em todos os estados produtores de soja do Brasil. Então, a gente está bem capilarizado, né? A gente entende com mais profundidade aonde estão as quebras, né? E o 148, se a gente olha a safra nacional, a gente pode dizer que é uma safra cheia. Mas, se a gente olha estado a estado, a gente já vê que existem problemas em construção, como é o caso do Mato Grosso. A gente já tem mostrado, né, a gente já tem olhado em foco que o Mato Grosso já reduziu o teto produtivo. Infelizmente, aos matogrossenses, não conseguiremos lá tirar aquelas 3.700 toneladas por hectare de média de soja do Brasil, dentro do estado do Mato Grosso. A gente já prevê uma redução lá de pelo menos 3.600, 3.500, que seria uma redução de 5% da produtividade mato-grossense, tá? Consequência do quê? Seca no atual momento. No Mato Grosso, lá já tem culturas já em transição de vegetativo para reprodutivo, que enfrentam, né, quase 20 dias de seca. Clientes nossos da Pátria nos relatam que existem culturas lá em florescimento, dentro do estado do Mato Grosso, dentro das próprias propriedades, que estão enfrentando quase 20 dias de seca. São culturas ali que é calamidade produtiva? Não, só que ela não consegue mais atingir aquele teto potencial máximo produtivo. Ela já sofreu uma redução de teto. Então, para o Mato Grosso, a gente já vê uma redução de safra. Aqui para o estado de Goiás, né, gente? Nós somos sediados em Goiânia, aqui no coração aqui do centro-oeste brasileiro. Dentro do estado de Goiás também, mesma realidade.
Sudoeste goiano concentra 70% de toda a safra verão do Brasil, mesmo problema. Região de Mineiro já está aí também sofrendo com redução produtiva por falta de chuvas. Chuvas voltaram nesse final de semana, chegaram até aí ao ponto de observar chuvas de pedra de gelo, granizo, né, que destruíram lavouras completamente, que já começam então a reduzir teto produtivo. Para Goiás especificamente, já estamos projetando uma quebra de pelo menos 4,5% na produtividade esperada para o Estado. Então, quando a gente vai olhando caso a caso, a gente já vê que a safra brasileira ela já vem sofrendo aquela redução de teto, porém, para intensificar a quebra, a gente tem que realmente analisar de agora em diante, né? Como que está essas previsões de agora, dessas próximas semanas e meses, Carla. Matheus, nesse momento eu percebo que o problema maior, ou o maior ponto de atenção se dá sobre o Centro-Oeste. Em algumas conversas que nós tivemos, nós falávamos sobre pontos de atenção para o sul do país no final de 2022, começo de 2023. Os modelos climáticos continuam mostrando essa condição e esses pontos de atenção? Sim, Carla, infelizmente o La Niña é presente no país, né? A gente tem o terceiro ano consecutivo dele, como você bem disse. Não é um La Niña tão intenso quanto tivemos aí no ano passado, né? Que foi um La Niña extremamente intenso. Porém, é o terceiro ano consecutivo, né? A gente sempre lembra que para criar um parâmetro do que um La Niña de terceiro ano consecutivo possa causar com a safra, a gente tem que analisar a história. E, infelizmente, a última vez que a gente teve um feito, né, de 3 anos consecutivos de um La Niña durante o verão da América do Sul, do Hemisfério Sul, isso aconteceu lá na década de 80, onde a gente não tinha essa distribuição de safra aqui para o centro do país, né? Safras eram, a cultura da soja era mais disseminada ao sul do nosso Brasil, grande parte da Argentina. Então, infelizmente, a gente não tem comparativo, né, histórico para entender o quão danoso é um terceiro ano de safra de La Niña, né, com a presença de um La Niña. A gente sabe que o segundo ano ele intensifica os efeitos, a gente viu muito bem isso ano passado, né? A Argentina teve uma safra ruim, Paraguai perdeu metade da safra no ano passado, aqui o sul do Brasil perdeu mais de metade da safra, né? Rio Grande do Sul perdeu 60% de toda a safra de soja verão. Sim. E o terceiro ano consecutivo a gente pressupõe, né, que vai se manter a intensidade do efeito. Por mais que a La Niña esteja mais amena, né, mais sutil, por ser um terceiro ano consecutivo, aquelas regiões oceânicas que sofreram esfriamento, elas não conseguem trazer a reposição de chuvas, né, necessárias para cobrir toda a América do Sul. Então, a gente espera que esses problemas se intensifiquem agora, assim como foi no mesmo período do ano passado. A gente tem que lembrar que ano passado, na viradinha de novembro para dezembro, foi quando La Niña mostrou suas garras com mais força, né, que quando o sul do Brasil tinha nas culturas, a grande parte das culturas já em vegetação final, quase chegando em florescimento, e aí que La Niña começou a trazer essa seca mais intensa, e apenas na virada do Natal ali para o Ano Novo, que o mercado percebeu a dimensão da quebra aqui na América do Sul. Foi quando o mercado em Chicago começou a subir com mais agressividade na viradinha de Natal para Ano Novo, e não diferente desse ano. A gente espera que um movimento semelhante, né, seja observado tanto na confirmação da seca para o sul do Brasil, grande parte da Argentina e Paraguai, quanto as reações ao mercado. Ou seja, Matheus, a gente ainda pode ver a safra brasileira perder um pouco mais, porque a gente vai ter que olhar ainda ali para a região do Mato Piba, para a região sudeste, Rondônia, que, né, vem ampliando a sua produção. Quer dizer, tem outros pontos de atenção também. Há outros pontos, quando a gente pensa em clima, para essas regiões que também podem intensificar essa preocupação com a safra 22-23 do Brasil? Com toda certeza, Carla. Estou vendo os comentários aqui da Gisele falando que o Mato Grosso está seco, sim, o Vinícius falando que o Rio Grande do Sul está bem seco, realmente não consegue nem terminar plantio. Exatamente. E a seca é o problema. De fato, no atual momento, por mais que o centro-oeste brasileiro, né, não tenha um padrão generalizado de seca, a gente está vendo uma péssima distribuição de chuvas, né? Distribuição é o quê? Mostram lá que vão a uma macro região, sudoeste de Goiás vai cair talvez 100 milímetros nos próximos 5, 7 dias, e essas chuvas elas se concentram especificamente sobre o município, elas não se distribuem, né, em macro regiões. Então a distribuição das chuvas, tanto em Goiás quanto no Mato Grosso, está ruim. O Rio Grande do Sul está sofrendo de uma generalização de seca.
é diferente do que a gente vive aqui. A gente vive aqui no centro do país uma má distribuição. Chuvas de manga, que a gente chama, né? Aquelas picadas ali pontuais. Sim. Chove aqui, não chove aqui. Chove aqui, não chove aqui. Agora, no Rio Grande do Sul, o problema é genérico, né? Toda aquela região do noroeste do Rio Grande do Sul, que é a grande parte da soja verão gaúcha, né? É semeada naquela região do noroeste. Aquela região, infelizmente, está sofrendo com seca. A gente tem relato de clientela lá que ainda nem se deram o trabalho de comprar todos os insumos necessários para essa safra, porque de fato ainda não tinham a capacidade de projetar se tudo aquilo que eles haviam planejado seria semeado. No atual momento, estão realmente com o pé no freio do plantio, porque não tem umidade no solo, tanto para germinar quanto para garantir uma boa qualidade de cultura. Matheus, esse é um ponto nevrálgico para o produtor continuar segurando a sua comercialização? Naturalmente, nas últimas semanas, nós tivemos um avanço nos negócios por conta da questão cambial, né? E eu queria muito que você trouxesse a sua perspectiva sobre isso, mas a gente sabe que a nossa comercialização ainda está um pouco aquém, né? O índice que a gente já comprometeu da soja 22, 23 está um pouquinho aquém da média dos últimos anos. Como é que o produtor está equilibrando todas essas informações, essas expectativas e essas preocupações para 2023? Como é que ele está alinhando tudo isso para tomar suas decisões? Olha, muito bem. Primeiro, visão do mercado. Nossa visão do mercado é um mercado altista para a soja. Tá? A gente tem aí uma base fundamental não só de eventuais quebras, né, potenciais de quebra de se desenvolvendo aqui para a América do Sul. A gente falou muito aqui do Brasil, né, só que a Argentina em específico, né, algo que a gente está monitorando para a clientela já há algum tempo, a Argentina como um todo, ela tem, né, o pior início de safra da história. Da história. Nunca se teve um início de safra argentino tão seco quanto eles presenciam por agora. Então, a Argentina, a gente mediu, né, a qualidade da lavoura por aqueles índices de vegetação, em saúde de lavoura, que são os menores da história. O plantio na Argentina está extremamente atrasado. Hoje, algo em torno de 15% das lavouras argentinas já foram semeadas com soja, enquanto que nesse mesmo período no ano passado já teriam 35% semeado. Então é muito abaixo do que, é menos da metade de área semeada no atual momento na Argentina do que já se teria no ano passado. Então a Argentina está muito seca no atual momento, é um grande complicador, mesmo vale ali para grande parte do sul do Paraguai, né? Também região concentrada de soja aqui no país paraguaio. E quando a gente traz aqui para o Brasil, existem calamidades, como a gente já está presenciando na Argentina, ainda não existem essas calamidades, né? Certo. Ali até um dos comentários falou assim que São Borja choveu essa noite 38 milímetros, né? Região de São Borja que já é fronteira ali com a região da Argentina, no Rio Grande do Sul, né? Exato. E realmente não existem essas calamidades ainda produtivas para a América, para o Brasil como um todo, porém, infelizmente, os mapas climáticos não são agradáveis. A gente pode estar presenciando, talvez, aqui no Rio Grande do Sul, aqui no Paraná, daqui 15, 20, 30 dias, o que os argentinos passam por agora. Então, é muita atenção. Então, o mercado hoje como um todo, na parte da oferta, oferece pontos, né, de sustentação aos preços da soja, né? A soja deveria continuar a subir com a confirmação dessas quebras, com a confirmação desses padrões de clima mais desagradável ao produtor que esteja aqui no paraíso, ou esteja ali nos nossos vizinhos, os irmãos argentinos, ou estejam lá no Paraguai. Porém, eu alertaria eu queria ressaltar ao produtor rural, qualquer profissional agrícola que esteja envolvido com a soja, que para a safra 23, 22, 23, a gente tem que ter um instinto de sobrevivência mais aguçado, pessoal. O que eu quero dizer com isso? O produtor nunca colocou tanto dinheiro debaixo da terra como coloca agora. É a safra mais cara da história do Brasil, é a safra mais alavancada financeiramente da nossa história. Então, a gente hoje, dentro dos atuais preços de soja ofertados a 23, a gente consegue ter margens, por mais que apertadas em relação ao ano passado, a gente consegue. Margens extremamente apertadas, extremamente deterioradas por falta de crescimento de preço de soja ofertado. Porém, pessoal, a gente aguardar esses números mágicos que vão sendo criados, a gente pode ser pego de surpresa simplesmente por interferência política, Carla. A política pode entrar, ela pode trazer efeitos que não estão hoje no radar,
e podem acabar criando, né, restrições ou limitações de alta aos preços da soja, que não é nada que está já pressuposto, né, ou precificado na base fundamental. Então, tem um instinto de sobrevivência. Os preços da soja possuem capacidade de alta? Possuem. Porém, usem essa capacidade de alta com inteligência, pessoal. Vamos usar tanto na trava do mercado a termo, para garantir pelo menos que aqueles custos estejam travados, e vamos surfar o mercado com proteções financeiras. Não vamos carregar o grão simplesmente na mão e esperar esses números que sejam construídos ao longo do tempo, pois no meio do caminho tem algumas interferências, né, que podem causar aí baixa nos preços que não estão hoje no nosso radar de análise ao mercado. Matheus, quando a gente olha para um momento como esse que a gente está vivendo, faz sentido para você esse comportamento do produtor? Ele é um comportamento acertado ou melhor seria, justamente porque ele tem alguma insegurança, alguma incerteza, ele avançar um pouco mais, justamente como você falou, de forma protegida, planejada, com estratégia, ou porque eu tenho ouvido todo tipo de análise nesse momento. Não, o produtor está fazendo acertado agora de segurar um pouco mais. Não, o produtor teria que avançar um pouco mais. Como é a análise da pátria para o atual momento? É de fato ou retraçar as suas estratégias, refazer o seu planejamento comercial, principalmente diante de um resultado das eleições que me parece que por enquanto, né, é isso, e vamos ter que entender. A gente tem um presidente eleito que diz que não precisamos olhar para a Bolsa, não precisamos olhar para o dólar, né, esses não são termômetros efetivos sobre a nossa economia, enfim. É hora de refazer as estratégias comerciais por parte dos produtores, é isso que a gente precisa fazer agora, ou não realmente o produtor ficar um pouco mais retraído faz sentido para você nesse momento? Olha, Carla, está sendo feito de certo ou errado, né? Quem sou eu para realmente julgar o que o produtor deve fazer? Eu só alertaria que quantas vezes, né, vocês estão nos assistindo, escutou alguma análise pontual, simplesmente fechou aquilo, não olhou mais o mercado e aquela análise estava completamente errada. Assim, eu tenho certeza que todos aqui que estão, enfim, nos escutando por agora, vendo o nosso bate-papo, já tenham passado por um momento onde que foi feita uma análise pura sobre um momento em específico e aquela visão não foi confirmada ao longo do tempo pela chegada, né, de outros fatores que não estavam no radar. É o que eu estou alertando no atual momento. Hoje existe uma base fundamental para justificar altas ao mercado? Sim. O produtor pode subentender de que, poxa, se tem altas vindo ao mercado por conta de quebra na América do Sul, por conta de uma demanda em aceleração na China, será que a gente não vai ter preços melhores? Vou segurar a minha soja, vou deixar para fazer elas vendas no físico. Porém, que essa estratégia ela seja uma estratégia muito simplista, né, ao produtor que já tem uma elevada carga tecnológica no campo, possui conhecimento profundo sobre cultura e acaba deixando de lado, né, o conhecimento comercial do mercado. Hoje existem maneiras de segurança de você tanto usar a visão do mercado, que seria o quê? Altas, e garantir pelo menos preços mínimos da soja, que é usando o mercado financeiro, né, usando o tal do hedge, coisa que aqui na Pátria a gente faz muito bem, né, que é o quê? Garantir que os preços da soja hoje não caiam daqueles patamares. Se caírem, o mercado está remunerando. Porém, se tiver aquelas altas, a gente continua aproveitando com integridade, né, todo o movimento de ganho. Então, ou seja, a gente alinha os dois melhores cenários. Né? A gente se protege financeiramente, reduz aquela alavancagem financeira, reduz o risco financeiro de ter a safra mais cara da história. Juntamente com isso, a gente coloca, né, a capacidade alta com o mercado subindo, caso, né, esse mercado se concretize na visão que a gente está trazendo hoje. Então, é alinhar os pontos e se profissionalizar na parte comercial. Claro. Matheus, como é que a gente entende que temos que ter... o que o mercado vai observar a partir de agora ao lado das questões do clima na América do Sul? Aí já vou embutir uma outra pergunta. O clima na América do Sul é o principal vetor do mercado agora? E além dele, o que mais a gente vai ter que observar? É demanda na China? É Covid na China? É demanda interna? Como é que você está entendendo o paralelo a essas questões climáticas aqui na América do Sul? Olha, bom ponto, viu, Carlos? No atual momento, né, sazonalmente, o mercado ele olha muito mais para a demanda do que para a oferta, nesse exato momento. O mercado ele começa a depositar, né, construir
mais atenção à América do Sul ali nas primeiras semanas de dezembro, que seria daqui 10 dias. Porém, nesse exato momento, o mercado está muito atento à parte da demanda, onde sazonalmente, né, tradicionalmente nessa época do ano, é onde o mercado deposita mais fichas, né, entender o quão agressiva é a demanda na Ásia. A Ásia, que agora, nesse exato momento, precisa construir aqueles estoques para virada de ano, né, aquele ano novo lunar, que fica lá no finalzinho de janeiro para começo de fevereiro. Né? Então, a demanda para construir toda aquela oferta de produto disponível na China, ela começa agora. Então, é onde que o mercado vai estar olhando. Né? Será que a China vai estar mais agressiva? Não vai? Quão grande é a demanda para a China construir os estoques necessários para o ano novo lunar chinês, né? Viradinha de janeiro para fevereiro. Porém, virando ali novembro para dezembro, as atenções focam completamente no lado da oferta aqui na América do Sul. E é aí onde o mercado pode sofrer uma grande surpresa. Como eu já disse, safra na Argentina, o pior início de safra da história. Nunca se teve, pelo menos até onde a gente tem a base de dados, até onde a gente começou a construir o monitoramento meteorológico, que foi ali por volta da década de 80, nunca se teve um início tão ruim em termos de qualidade de lavoura em campo quanto se tem hoje dentro da Argentina. Então, o mercado que não olha hoje para esse lado da América do Sul, quando entrar olhando, né, o quão grande é a safra no Brasil, quais são as potenciais quebras, ele pode, de fato, tomar um susto, né, onde que toda aquela capacidade da América do Sul como um todo produzir 210 milhões de toneladas de soja, poderá facilmente ser deteriorada para 190, 185 milhões de toneladas, o que é uma safra cheia ainda? É uma safra cheia, só que já deixa de lado, né, 25 milhões, 30 milhões de toneladas que serão perdidas, pelo menos, né, por problemas climáticos. Então, é muita atenção, o mercado vai entrar com mais agressividade precificando na América do Sul ali no comecinho de dezembro, como sazonalmente, tradicionalmente acontece. Próximas semanas e juntos estaremos, claro, nós e a Pátria Agronegócios, como sempre, aqui no Notícias Agrícolas, né, ou em qualquer outro canal. A gente está sempre junto também lá no @jornalista da soja, no Instagram. Então, meu amigo, obrigada por dar um início de semana muito esclarecedor para aqui, para nossa audiência. Um abraço para todo o time da Pátria, para todos os seus clientes, para toda a sua audiência também, porque juntos vamos seguir a semana, tem muita coisa para a gente entender e acompanhar, né? Exatamente, Carlos. Eu queria levantar um último ponto que é Por realmente gentileza. que é toda a parte, né, dos que a gente está tendo hoje, das consequências dessas paralisações de caminhoneiros, né, onde já sim. tem hoje um crescimento, um inchaço, né, de navios aí vazios e prontos para fazer carregamentos nos portos, tanto para Paranaguá quanto para Santos, navios que estão se aglutinando, né, estão se estacionando na Baía Brasileira e não possuem ainda liberação de carregamento para dentro dos portos por falta de produto. Então já é uma consequência já dessas paralisações, o crescimento da fila de embarques em Baía Brasileira, né, por falta de capacidade de embarque. Então, muita atenção nos próximos dias, algo que vai encarecer bastante os valores de frete, aonde a exportadora brasileira vai precisar originar esse grão com mais urgência, né, procurando aqueles que estejam disponíveis para fazer a entrega. Então, muita atenção nos próximos dias, que a gente pode ter uma alavancagem, né, do mercado interno brasileiro, procurando essa oferta disponível para fazer o carrego desse grão e colocar esse navio em rota em direção à Ásia. Tá? Então, quem quer saber mais? Matheus, isso já está trazendo consequências nesse começo de semana para a formação de negócios e efetivação deles também, portanto. Com toda certeza, cara, com toda certeza. A gente estava monitorando ao longo de toda a semana. Somente ontem, no domingo, que a gente viu, né, um inchaço maior desses navios graneleiros parados, né, atracados na Baía Brasileira. Hoje, nada se mudou por enquanto, a gente tem ainda um inchaço desses navios, tanto no Porto de Santos quanto na Baía de Paranaguá. E de fato já é um grande complicador aí para essa semana, um grande ponto de atenção também para o nosso mercado brasileiro. Sem contar que é caríssimo deixar um navio parado no porto, né, Matheus? Sim, só a multa de demurragem, né, que é a multa que um exportador ou importador paga, né, por ter atraso no processo de carregamento ou descarrego, ela pode chegar lá a R$100 mil por dia, né, para um graneleiro médio. Se a gente traz um graneleiro talvez grande, essa multa ela ultrapassa esses 100 mil com muita facilidade. Então é realmente muito caro deixar o navio estacionado em Bahia, né?
Bom, então, ó, eu vou aproveitar seu comentário para atualizar as informações da Polícia Rodoviária Federal, que diz o seguinte: os pontos de bloqueio, eles caíram de 10 para 9, onde o fluxo está totalmente interrompido, onde há interdição, ou seja, o fluxo está parcialmente interrompido. São 12 pontos, mais cedo a gente falava de 22, então outros 10 já foram desfeitos, e a gente está falando de pontos principais de atenção. Em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, Mato Grosso, Sapezal, Pontes e Lacerda, Sorriso, Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Julho, Água Boa e Sinop, além dessas entradas, portanto, dos portos que o Matheus acabou de descrever. Meu amigo, a gente ainda tem muito para registrar até esse final de 2022, que quiçá começo de 23, tô achando que esses manifestantes não vão arredar pé até que a resposta venha e de forma concisa e como eles merecem, né, Matheus? Com certeza, né? A gente vê muitas pessoas aí batendo contra, né, a manifestação, que é um direito puro, né, da pessoa se expressar sobre insatisfação do processo eleitoral, dos resultados, não do processo, mas talvez os resultados eleitorais, né? As pessoas estão insatisfeitas, têm total direito de se mostrarem, né, em reagir sobre a informação, e a gente já está vendo os efeitos, né? Pode ser que esteja gerando já a pressão necessária para que essas respostas sejam oferecidas, né, àqueles que estão nas ruas lá por mais de 20 dias já. Aqui em Goiás já tem bloqueios que já perduram por mais de 20 dias, né, desde os resultados das urnas em finalzinho de outubro. Então, de fato, as pessoas estão exercendo o seu direito puro de se expressar, de se opinar e fazer, enfim, todas essas manifestações que se já trazem esses impactos diretos ao mercado de grão. É direito constitucional, cláusula pétrea e contra a Constituição não tem muito argumento, né, Matheus? Exatamente, exatamente. É isso. Meu amigo, boa semana para você. De novo, digo, para todo o time da Pátria, um abraço para todos e estaremos juntos com certeza nos próximos dias, continuando a atualizar essas informações. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Carla, para aqueles que quiserem aprofundar mais esses assuntos, né, tratar dessas operações de como se proteger mesmo com a comercialização, mesmo com o mercado tendência de alta, me procure aqui, tá bom? Nas redes sociais, mateus.patria ou patria.agronegócio, onde a gente pode aprofundar mais esses temas, né? E a gente tem também mais a liberdade de opinar, né? Criar essas opiniões mais sobre efeitos políticos com mais liberdade lá nessas redes sociais particulares também. Grande abraço a ti, Carla, a todos que nos assistem, fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana pela frente. Obrigada, excelente semana para você também. Já deixei aqui nos comentários do Instagram o arroba da Pátria, arroba patria.agronegócio, e do Matheus também, arroba mateus.patria. Então já siga esses dois perfis. O Matheus tem ali comentários diários sobre o mercado. A Pátria também, o perfil da Pátria é excelente. Sigam para ter insights de quem vive o mercado. Boa semana para você, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Até logo. Abração. Até logo. Ó, tem pessoas fazendo perguntas aqui muito pertinentes em relação a essa questão das manifestações. Eu quero destacar aqui o comentário do. Deixa eu buscar aqui. Aqui é mais fácil, peraí. Do Ivan Carvalho, né? Ó, estão bloqueando conta dos produtores e o MST sondando fazendas. Temos como nos precaver? Sim, Ivan. Nós fizemos uma entrevista aqui na semana passada com 2 advogados, especialistas em direito agrário e direito aplicado ao agronegócio, Dr. Albenir Cherubini e Dr. Gabriel Barros. Eles trouxeram medidas de prevenção, medidas jurídicas de prevenção a essas condições, a essas questões, tá? Principalmente as invasões de terra. Então, não só a invasão efetivamente, mas a ameaça de invasão. Então, é importante você recuperar esse conteúdo. Eu vou colocar aqui para vocês o caminho para essa informação, tá? Ó, menu, vídeos, agronegócio. Vocês vão fazer esse caminho no nosso site, tá? E vão procurar por Albenir Cherubini e Gabriel Barros. E eu vou pedir para o nosso time colocar no YouTube o link dessa entrevista, porque no YouTube dá para a gente linkar, né? Por aqui não dá, mas a gente consegue deixar isso posto aqui para vocês, tá? O importante é vocês realmente estarem com tudo que vocês puderem ter da propriedade de vocês em dia, todo o tipo de documentação, tá? Para que caso haja a invasão ou uma ameaça à invasão,
os advogados que forem cuidar disso estejam ali com a vida facilitada para que as coisas não durem mais tempo do que tem que durar, né? Então, vamos lembrar que o direito de propriedade privada é outro direito constitucional e a gente vai continuar falando sobre isso aqui. Nós já temos fazendas invadidas, inclusive com autoria, né, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o próprio MST assumiu a autoria das invasões, falou, realmente estamos invadindo terras improdutivas, a gente sabe que a estrutura e o cenário fundiário do Brasil é muito diferente de quando começou esse movimento, então nós temos que tratar disso com muita seriedade, com muita serenidade, porque realmente estão pipocando as notícias de novas invasões pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. Perdão, pessoal, não está em agronegócio, está em política agrícola, tá? Então, menu, vídeos, política agrícola. Vou refazer aqui o comentário para vocês, mas o importante é que vocês saibam que essas orientações e essas medidas jurídicas de prevenção, elas já estão disponíveis para vocês por aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Vocês podem, inclusive, seguir o perfil do Dr. Albenir Cherubini e também acompanharem o site direitoagrario.com. Eu vou deixar para vocês aqui, então, todos esses caminhos que acho que são ferramentas importantes e que nós, enquanto veículo de comunicação, podemos ajudar nesse sentido, né? Vou buscar aqui o @ do Dr. Albenir Cherubini, mas o site a que eu me refiro é o direitoagrario.com. E, pessoal, hoje a gente tem a UBAL, né? União Brasileira dos Agraristas Universitários, é isso. E a UBAL está focada, inclusive o Dr. Albenir Cherubini é o presidente atual da UBAL, né? E ali eles falam sobre todas essas medidas que podem ser tomadas de prevenção. Então, é muito importante. União Brasileira dos Agraristas Universitários, é isso mesmo. E ali tem muitas informações, tem o direitoagrario.com e eu vou buscar aqui o nome, o perfil exato do Dr. Albenir, é @Albenir Cherubini mesmo, nunca me lembro. Mas enfim, vocês podem seguir, porque por ali ele também traz muitas informações, tá? Inclusive essas medidas que eu falei de prevenção estão ali listadas, acho que são 8 ou 9 medidas que ele lista ali, vale a pena você acompanhar, tá certo? Então são muito pertinentes essas perguntas, né? Essas colocações, e elas vão precisar participar do debate daqui para frente, claro, né? Então, vamos juntos. Bom, vamos seguir aqui as nossas manchetes. Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de algodão. Quem lidera as perdas hoje entre as commodities agrícolas nas bolsas internacionais é o mercado de algodão. Nós temos aí perdas que passam de 3% nos principais contratos, 4% agora de baixa, quase limite de baixa para os futuros do algodão. Nós temos o dezembro com $81, 81 centes mais 68 por libra peso, o março 80 centes mais 27, o maio e o julho já operam abaixo disso, temos o maio com 79 centes mais 70 por libra peso, o julho 79 centes redondinhos por libra, esse é o que cai menos, 3,7%, os demais com baixas de mais de 4% na Bolsa de Nova York. Na bolsa, no mercado futuro chinês, o mercado do algodão também recuou nesta segunda-feira, caiu de forma bastante intensa, né, e agressiva, perdeu cerca de $39 por tonelada. Então nós temos uma baixa que tem aí um fundo, né, e tem um apoio, né, um estímulo que vem naturalmente da questão do consumo. Nós sabemos que essas notícias que partem da China sobre o Covid-19, elas pegam direto na condição ali das commodities agrícolas. O algodão, enquanto commodity agrícola, mas não alimentar, sente de forma mais agressiva essa pressão. Vai sentir também um movimento de correção, aquilo que foi subindo nos últimos dias vai devolver, então a gente tem essa pressão agressiva. Ao longo do dia a gente vai aprofundando as análises para te trazer mais informações, mas estamos quase perto do limite de baixa para os futuros negociados do algodão na Bolsa de Nova York, tá? Então logo a gente tenha mais informações, a gente vai trazendo para vocês por aqui. O que nós podemos perceber também, nós vimos que a China
tem mostrado uma demanda um pouco mais contida por algodão nessas últimas semanas, então isso também vai pesar, sendo a China um dos mais importantes players deste mercado mundo afora, tá? Então, muita atenção hoje ao mercado do algodão. Naturalmente, a pressão do petróleo também chega aos futuros do algodão, bem como perdão, a alta do dólar index, que continua nesse momento. O índice sobe agora 0,9% para valer 107.750 pontos. No Brasil, o dólar, às 9 horas e 47 minutos pelo horário oficial de Brasília, cai, tem R$ 5,33, 0,93% de queda, tá? O mercado segue nessa trajetória aí de correção depois das altas fortíssimas das últimas semanas, tá? Quando a gente fala de dólar. Então, esse é um dos destaques aí da segunda-feira, mercado de algodão. Bom, a gente começou a falar sobre a questão da China. Perdão. Eu quero trazer agora uma situação sobre a questão do aumento de casos. Pequim teve 316 novos casos ontem e a primeira morte foi registrada desde maio lá na China. Já 13 pessoas morreram e a gente teve essa primeira morte de um homem de 87 anos. Nós não tínhamos óbitos por Covid-19 na China desde o dia 26 de maio, então são quase 6 meses sem óbitos, né, na China pelo coronavírus, e agora a gente tem essa condição, além de outros 2 casos, né? A Comissão Nacional de Saúde não revelou dados sobre o estado vacinal da vítima. Neste domingo também foram detectados mais de 24 mil novos casos de Covid-19 no país, e apesar da alta taxa de contaminação, a China registra baixas taxas de mortalidade, ainda bem, com cerca de 5 mil óbitos pela doença desde o início da pandemia. Mais de 92% da população chinesa foi vacinada com pelo menos uma dose, porém entre os idosos o percentual vai para 65%. Tá? Então, nós temos essa condição, isso pesa agressivamente na China, inclusive pela perspectiva de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest. De fato, o Covid-0 e o relaxamento do Covid-0 está em xeque neste momento por conta desses novos óbitos. A China está muito forte no radar nesse início de semana por conta dessa situação. O Covid está muito agressivo por lá, insistente a pandemia na China, teimosa, de difícil controle, e isso é muito sério, tá? O governo está oferecendo seguros de vida de até $75 mil em caso de morte. Os dados mostram que para chegar na mesma proteção de duas doses da vacina mRNA da Pfizer, os chineses precisam de 3 doses de suas vacinas. Será que os planejadores continuarão com o relaxamento ou darão um passo atrás? Pelas medidas tomadas e o discurso, parece que continuarão com o relaxamento, mas o passo pode ser bem mais lento do que o antecipado. Então, logo começou o relaxamento, já veio esse aumento do número de casos, então, meu Deus do céu, a gente ainda tem muita coisa para entender a partir de agora, tá? Então, isso fez com que, inclusive, as ações na bolsa no mercado asiático recuassem. Hong Kong também perdeu, os índices asiáticos, de uma forma geral, cederam de forma agressiva e as bolsas mundo afora também estão caindo. Então, os índices acionários estão quase todos em queda, com exceção de alguns, inclusive o Nasdaq, né, que traz aquelas ações de tecnologia, esse ainda tentando se segurar em campo positivo. Então, vou pedir até para o Matheus trocar a tela para a gente, né, terminar esse comentário da China e das mortes lá na China por conta disso, e vamos monitorar. Ou seja, a questão da China está em foco. Tá? O Covid na China ainda é uma preocupação muito grande e vai continuar impactando os mercados. O Matheus Pereira, inclusive, falou sobre isso, tá bem? Então, vamos ter atenção. Essas são as últimas informações que nós temos, portanto, sobre a questão do Covid-19 lá na China. Bom, agora vamos falar sobre soja e as importações de soja do Brasil pela China. A gente vai falar das importações de uma forma geral, mas vamos trazer os números brasileiros. Por quê? Porque houve, de fato, uma mudança
ali no destino, e é normal que isso aconteça, mas os números trazem ali uma diferença importante na comparação anual, segundo nos informa a agência de notícias Reuters. Perceba, as importações de soja da China do Brasil caíram 15% em outubro em relação ao mesmo mês do ano passado, uma vez que os preços altos e a ausência de lucros dos esmagadores diminuíram o apetite por compras do país sul-americano. As importações dos Estados Unidos, por sua vez, ficaram estáveis em relação a outubro de 21, como mostraram dados divulgados no final do dia de ontem pela Administração Geral das Alfândegas da China. A China, que é a maior compradora global, importou 2,8 milhões de toneladas da soja brasileira em outubro, contra 3,3 milhões em outubro do ano passado. As importações gerais de soja, percebam que aqui é que está o problema, tá? Caíram 19% em outubro na comparação anual, ou seja, em relação a outubro de 21, para 4,14 milhões de toneladas. O menor nível para qualquer mês de comparação desde 2014. A seca extrema, que reduziu a safra brasileira e elevou os preços da soja no início desse ano, corroeu o lucro das esmagadoras chinesas, que também enfrentaram uma demanda fraca dos agricultores no primeiro semestre. As chegadas dos Estados Unidos, que é o segundo maior fornecedor dos chineses, caíram para 772.938 toneladas, contra pouco mais de 775 do ano passado, tá? Nos primeiros 10 meses de 2022, quanto é que foi que a China importou? 49,3 milhões de toneladas de soja em grão do Brasil, contra 52,7 do mesmo período de 21, tá? As importações dos Estados Unidos foram de 20,1 milhões contra 22,6 milhões do mesmo período do ano passado. Ou seja, de uma forma geral, a demanda chinesa, mesmo presente, ficou um pouco mais contida, tá? Mas com foco maior na soja americana, que é realmente a mais competitiva, até que a nova oferta brasileira comece a chegar. Aí sim a gente domina o mercado a partir ali de final de dezembro, começo de janeiro, quando a gente já tem as primeiras colheitas aqui no Brasil. Vamos entender que ao lado, portanto, de toda essa condição da demanda chinesa, nós temos o desenvolvimento da safra daqui da América do Sul, que vai ajudar a definir a nossa competitividade. Soma-se a isso a possibilidade de um novo momento do dólar soja lá na Argentina, aquele câmbio específico para vender soja, pelos argentinos, que inclusive ajudou a abastecer bem a China durante o seu período de vigência, que foi ali o mês de setembro deste ano, que também fez com que as compras aqui no Brasil ficassem um pouco mais escassas por parte dos chineses. Então, vamos ter atenção a todos esses momentos, que são momentos ali importantes para o mercado de soja. Fechado? Então, esse é um dos destaques também deste início de semana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o macro cenário, porque eles vão ajudar naturalmente a mexer com o mercado. Vamos falar agora sobre os ataques à usina nuclear ucraniana de Zaporizhia, né? Que aconteceram no final de semana. Ucrânia e Rússia estão se acusando, né? Ah, não, foi a Ucrânia, foi a Rússia, foi a Ucrânia, foi a Rússia. Enfim, não se sabe, mas a gente sabe que esses ataques à usina nuclear, eles acabam deixando as condições mais talvez ariscas, né? O mercado mais mais nervoso em relação a isso. Então, até que a gente entenda o que aconteceu, e ainda aquela questão da Polônia, né, deixando ali os seus rumores e a sua lembrança para esse conflito, que essa semana completa 9 meses, né, no dia 24, traz esse certo peso aí sobre o mercado também. Esses ataques, como eu falei, aconteceram no final de semana, e Zaporizhia é ali uma das principais usinas da região, e a gente vai ficar de olho nisso bem de pertinho, tá? Porque isso vai impactar os mercados também.
Bom, falamos sobre isso e ainda falando sobre as questões ucranianas e russas, nós temos novos dados sobre as exportações de grãos pela Ucrânia e o que nós pudemos perceber é que essas exportações recuaram, né, nos últimos meses e de acordo com dados aqui da Reuters, né, inclusive, ó, usina nuclear da Ucrânia bombardeada e ONU alerta. Vocês estão brincando com fogo, de fato, né? Ó, sobre as exportações de grãos da Ucrânia, caíram 31,7% para 16,2 milhões de toneladas até agora no ciclo 2022-23, ainda de acordo com dados da Reuters. Segundo o Ministério da Agricultura ucraniano, nesta segunda-feira, a Ucrânia exportou quase 16,2 milhões de toneladas de grãos até agora, na safra 22-23, apresentando uma queda de 31,7% em relação aos 23,8 milhões de toneladas que foram exportados no mesmo período do ano passado. Depois de um bloqueio de quase 6 meses causados pela invasão russa, 3 portos ucranianos do Mar Negro foram desbloqueados no final de julho por meio de um acordo entre Moscou e Kiev, mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia. Lembrando que na semana passada este acordo foi renovado, por mais 120 dias. Ele venceria amanhã, dia 22, já foi renovado para mais 120 dias, tá certo? Segundo ainda o governo ucraniano, o país pode colher entre 50 e 52 milhões de toneladas de grãos este ano, abaixo de um recorde de 86 milhões que foram colhidos em 2021. A gente sabe que as zonas de produção que estão sofrendo ataques, nós sabemos que os agricultores estão sendo convocados, tanto na Rússia quanto na Ucrânia, para irem para o confronto. Então, tudo isso tem sido intensificado ali na medida em que o conflito vai escalando, porque, de fato, o conflito está escalando. São 9 meses no dia 24 de novembro, tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de café. Como eu falei, né, nós temos aí, vamos ver se ainda está em alta, né? O mercado era o único que trabalhava em campo positivo, assim continua. Neste momento, nós temos dezembro com $1,54 mais 45 por libra, uma alta de 2%. No março, $1,57 por libra peso, 1,2% de alta. O maio, $1,57 mais 40 com 1% de ganho. E o julho, $1,57 mais 60, subindo 0,9% agora. Mercado de café recuperando o que já perdeu agressivamente nas últimas semanas e caiu forte, então vamos ficar de olho, né? Estão olhando para tudo isso com bastante cautela, os cafeicultores, porque estão ali com seus negócios travados diante de preços que cedem de forma contínua e para patamares que comprometem bastante a rentabilidade do cafeicultor. Então, nós temos esse momento, nós temos esse cenário. Claro que, paralelo a isso, os mercados estão de olho também na questão cambial. Temos agora uma baixa de 1% para R$ 5,32. Então, tudo isso vai sendo monitorado. E o mercado de café, lembrando, tem fundamentos muito fortes, mas de outra ponta tem também uma pressão do financeiro bastante agressiva. Os temores de uma recessão global, os temores de uma redução da demanda, a continuidade da guerra, os altos custos de produção, as questões logísticas ainda comprometidas, tudo isso interfere agressivamente no mercado cafeiro e mantém os cafeicultores mais retraídos na hora de fazer novos negócios, tá certo? Bom, vamos seguir também falando aqui sobre o mercado do boi gordo, né? Porque nós temos ali algumas médias para começarmos a semana, que são referência para a formação dos preços. Então, estou aqui, né, de olhinho nesses preços. Vou buscar as médias do fechamento da última semana para começar esta semana, tá? Então, são dados e médias trazidas pelo aplicativo AgroBrasil, inclusive se você não baixou ainda, está disponível em todas as lojas de aplicativo. É um aplicativo que você não vai só monitorar os preços, mas você vai registrar os seus negócios. A partir desse ponto, você consegue trazer ainda mais transparência para o mercado pecuário, tá certo? Ó, vamos para as médias, que são preços bases de referência, tá? Preço base para Mato Grosso do Sul, R$ 259,72. Mato Grosso, R$ 261,33 por arroba.
Goiás, R$ 276,51. Minas, R$ 280,00 mais 92 centavos. Paraná, R$ 280,14 por arroba. Pessoal, embora a gente tenha visto uma recuperação e preços até interessantes no mercado de carnes, principalmente no atacado, essa recuperação não veio ainda para o mercado do boi gordo, mas está sendo esperada. Vamos acompanhar. Já já, 11h30 horário de Brasília, tem novas informações sobre o mercado pecuário aqui no Notícias Agrícolas. Todo dia, 11h30, tem uma informação nova e fresquinha sobre o andamento dos preços. Vamos monitorar, vamos entender como ficam. Na última sexta-feira, os preços seguiram inalterados, com um leve viés de alta e as escalas ainda abaixo de 8 dias, o que é um bom sinal, o que mostra que aquela melhora da margem dos frigoríficos puxou um pouco mais de demanda, né? E as escalas estão um pouquinho mais curtas, portanto. Então, vamos acompanhar bem, né, de perto essa situação, e a gente vai trazendo todas essas notícias para vocês, tá certo? Estamos de olho, estamos acompanhando também o mercado do boi gordo. Senhoras e senhores, agora 10h02 pelo horário oficial de Brasília. Ó, só para a gente finalizar a nossa edição dessa segunda-feira, 21 de novembro, tá? Primeiro eu quero agradecer muito aos comentários, os bons dias todos que a gente recebeu aqui, o Edclan, que é de Mato Grosso do Sul, o pessoal da Agropecuária Noro, o Matheus Pereira, que esteve conosco, a Gisele Turquino, o Vinícius, aqui, ó, Stringueta, o Ronaldo Garcia, Cris Araújo Barros, a Ana Paula Marchior, a Graciane, o Ivan, o Jarduli, meu amigo Jarduli, obrigado, um abraço para ti, meu amigo, obrigada pela audiência. O Renato Alves falando conosco direto de Belém do Pará, meu destino dos sonhos no Brasil, Belém do Pará, né? Eu sonho em conhecer esta cidade. E temos aqui também todo o pessoal que estava com a gente pelo YouTube, né? O Gabriel, a Paula, o Claudinei, o Danilo, a Gisele, a Dona Neuza, o pessoal da LG Comércio de Cereais, sempre conosco, nos dizendo que, ó, Alfenas, Minas Gerais, tá solzão, tempo limpo. Aqui em Valinhos, interior de São Paulo, 27 graus agora, um céuzão aberto também, céu de brigadeiro, pouquíssimas nuvens no céu. 10h03. Antes da gente tratar, ó, dólar cai ante real na contramão do exterior, apostou um conciliador de Lula, viu que fez coisa errada, aí ele quer trazer o tom conciliador, né? Eita, nós. Temos também o Boletim Focus, que já está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Mercado eleva a projeção para a taxa Selic em 2023 a 11,5%. Temos como um dos destaques dessa semana também todos os nomes que ventilam para assumir o Ministério da Agricultura, e eles voltam a passar por Blairo Maggi, que foi ministro de Temer, e também pela apreciação que Blairo tem por Lula e Lula tem por Blairo. Então a gente pode ver o nome de Blairo Maggi se fortalecer. Segundo algumas informações iniciais, desde que Lula foi eleito, Blairo não gostaria de voltar a Brasília, me parece que divulgou um vídeo falando Brasília never again, ou seja, nunca mais, mas me parece que ele está assim querendo talvez assumir ou reassumir o ministério. Passam pelos nomes ali para assumirem o Ministério da Agricultura ainda Carlos Fávaro, Neri Geller, né, que são dois nomes que já não têm tanto apreço do setor, então esse é um outro ponto de atenção para a gente ter de monitoramento aí para esta semana, tá certo? Senhoras e senhores, agradecemos as informações, agradecemos pela sua audiência e amanhã estamos de volta aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio, e hoje, nessa segunda-feira, a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os produtores mais bem informados do Brasil. Boa semana, bons negócios e até amanhã.